Nós somos a Valentim Podcast e hoje vamos começar de um jeito diferente. Oremos. Eterno Deus Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor Pai, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado, Senhor Pai, pela sua graça, Senhor. Dedicamos esse momento, Senhor, nas suas santas mãos, Senhor. Tudo que vai acontecer aqui, Senhor, que o Senhor possa ser testemunha no nosso meio, Pai. O Senhor conhecia o dia de hoje, Pai. Dedicamos o programa, Senhor Pai, do início ao fim, até nas suas santas mãos, Pai. Esteja conosco, em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós começamos com a graça de Deus. Você que está com o diabo é que não nos segue. Quem está com Deus, comece a nos seguir agora. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Moreno, mas com todo respeito não é pastor, é apenas irmão Davi. Irmão Davi. Irmão Davi, obrigado por nos engrandecer com uma oração antes de começarmos o nosso programa. Acho que o clima já está na paz do Senhor. Eu fiz isso de forma propositada para assim esclarecer-se certos rumores que nós ouvimos. É importante, no ato da oração, nós fechar os olhos? No momento da oração é muito comum fechar os olhos. Por quê? É comum ou importante? Também posso dizer importante. Importante por quê? Porque quem ora de olhos abertos vai se distrair com alguma coisa. Okay. Ou seja, vamos supor que teu irmão está para sair de lado e você está na presença do Senhor. Você está na presença de Deus. E você está a orar, ou estás a orar perante Deus e começas a estar ou com a tua mente em uma outra coisa. Deus não vai ouvir tua oração. Porque todo mundo, quando está a orar, deve estar concentrado diretamente na presença de Deus. Razão pela qual nós fechamos os olhos. Fechamos os olhos para evitar que distraição. Vamos supor que você está perante o presidente da República, João Manuel Gonçalves do Lourenço. Será que você falando com ele, você vai virar o rosto para ali, para aqui? Claro que não. Você vai se focar diretamente no presidente. Então, com Deus também é assim. Ou seja, fechamos os olhos para evitar distraição. Para conseguir ficar firmemente atento naquilo que você está a pedir ao mesmo. Nosso Pai Criador. Sem então, dúvida. É importante, sim, muito fechar importante. os olhos quando está-se a fazer a oração por conta da distração. Nos diz, o que é que te traz a Valentim? O que me traz a Valentim, normalmente, é eu vir contar um pouco da minha história para o mundo. Ok. Eu tive uma história muito perturbadora. A história que quando eu já contei para muita gente chorou comigo. Okay. Muita gente nem conseguiu acreditar. Muita gente diz que, há quem diz até é mentira. Mas a família que está aí nos assistir vai confirmar e dizer que o que o irmão Davi está a falar, ele mesmo vivenciou. Ok. Você tem irmão que está nos acompanhando agora, que vai confirmar que você vivenciou isso? Para ser sincero, tem dezenas de pessoas a nos acompanhando aqui nesse momento. Vão dizer que o que o irmão Davi está a dizer é pura, mas pura verdade mesmo. O que o irmão Davi viveu? O que aconteceu, irmão Davi? Já estou a ficar triste, não nem contaste. É uma história muito, mas muito triste mesmo. Para ir muito logo no objetivo, não dando muito rodeio. Eu fui uma criança que foi iniciada na bruxaria. Eu fui uma criança que vivenciou coisas extremamente tristes de ouvir. Desculpa, irmão Davi. Nós temos um público e nós precisamos que, quando tiver que desenrolar a informação ou contar a informação, seja um bocadinho mais claro. Terra, para... Porque nós não somos tipo, desculpa a expressão, a TV Zimbo ou na placa que tem que falar por tanto. Nós não é preciso. Nós estamos aqui para comunicar até a classe média, até a classe mais baixa que existe. Então, nós agradeceríamos se pudesse desdobrar e falar em palavras mais miúdas. Se for para ir mais terra a terra, vamos começar assim. Quando eu tinha 12 anos, nós mudamos do bairro Sapu para o bairro Campo Escola, aí perto do 11 de novembro. Nesse bairro onde nós fomos viver, eu posso dizer que na nossa rua, a minha família era a família que tinha mais condições financeiras. Nós entramos naquele bairro, comparando com o que nós já encontramos lá, nós éramos superior. Praticamente podemos dizer, é tipo num bairro onde está a morar engenheiros e presidente. É muito diferente. O engenheiro tem dinheiro, sim, mas comparando com o presidente é muito diferente. É mais ou menos assim. Então, só que isso começou a criar inveja entre os vizinhos. Começaram a dizer, mas como é possível que a casa do Timalungo vivem assim, vivem bem, os filhos deles estudam, fazem tudo muito bem. O Timalungo já é meu pai, okay. Meu pai biológico, sim. Então,
Nesse percurso vem acontecer que um dia de noite eu estava a dormir, na altura com 11, 12 anos, e quando eu dormia, eu estava a ter um sonho, e nesse sonho via 2 meninos do bairro. Não éramos amigos nem nada, era apenas conhecido. Eu conheço esse menino, mora na casa X. Ok. Então, eles vieram até mim e me entregaram um prato de comida. E nesse prato de comida havia... Mas isso era um sonho? Sentiste que era muito real? Epá, isso você que nos esclarecia. Para explicar bem isso, era um sonho. Era um sonho? Sim, mas o mundo espiritual existe, não vamos fazer brincadeira. Muita gente não acredita nisso, mas há coisas que você está a sonhar, mas aquilo está a acontecer. Do mesmo jeito que nós falamos que Jesus veio cá na terra, morreu, ressuscitou e subiu no céu como espírito, são provas reais que o mundo espiritual existe. Okay. Você nunca viu Satanás, mas você acredita que Satanás existe? Existe. Então, se você acredita que Satanás existe, é porque o mundo espiritual existe. O mundo das trevas existe. Ou seja, naquele momento eu estava a sonhar, era um sonho, mas são realidades que estavam a acontecer no mundo espiritual. Porque o homem é composto por 3 etapas. Corpo, alma e espírito. É espírito. Então, já aquilo não estava a acontecer no físico, estava a acontecer no espírito. Então, estava a acontecer coisas tipo, eles dois, eram 2 irmãos, chegaram com um prato de comida, e no prato de comida tinha lá carne de porco. Entregaram para mim, e eu sendo uma adolescente de 12 anos, é sonho, estou a sonhar, peguei no prato, comi. Depois me espantei, vi que era um sonho normal. Só que começou a haver consequência depois disso. O que acontece? Após aquele sonho, nos dias passados, ou nos dias depois, né? Comecei a ter sonhos repetitivos deles vindo na minha casa. Te dando comida? Não, dessa vez já me pegando, me levando para locais ou cidades tão bonitas. Às vezes te põem assim em uma vassoura, você sobe, eles ficam em frente, estão te dizer, vamos te levar para um local. Ou sendo apenas adolescente, estou a sonhar, é normal. Aquilo chama-se fase da iniciação. Exemplo, uma criança quando começa na escola, começa onde? Na pré. Então chama-se fase da iniciação. Ou seja, estão a te ensinar como se voa. Okay. Sim, estão a te ensinar como se voa. Então, nesse todo período, eu via esse sonho. Foi a primeira vez, foi a segunda, foi a terceira, foi indo. Até que chegou um dia eu comecei a ver, isso é estranho. Eu disse, não, vou acordar, vou contar para minha mãe. Só que quando eu acordo, para contar para a mãe, senti um peso no coração, uma preguiça. Tipo, não vou mais contar, fica só assim. Ok. Eu fiquei, não vou contar, fica só assim. Naquele mesmo dia que eu disse, fica só assim, fui dormir. Na madrugada daquele dia, eu ouvi uma voz gritou, Davi. Eu me espantei. Quando eu me espanto, eu grito, Mamãe Chantal, me chamaste? Mamãe Chantal já é minha mãe, né? Eu chamava Mamãe Chantal, sim. Mas chegaste a se espantar mesmo? Acordei mesmo já. Ou seja, eu a dormir, ouvi alguém gritou, Davi. Se espantei. Ok. Mamãe Chantal, me chamaste? Não, Davi, não te chamei, pode voltar a dormir. Eu voltei a dormir naquele mesmo dia. Não entendi. Dia seguinte, minha mãe senta comigo. Davi, por que você está de madrugada até a perguntar se eu te chamei? Eu quis lhe contar isso, mas sentia um peso, tipo, não tem necessidade. Não contei. Naquela mesma noite, depois de eu não contar mais isso, logo que eles vieram, tive de novo um sonho, eles vieram, aquilo praticamente no sonho já estava acontecendo mesmo no mundo espiritual, vieram até mim, disseram para mim, Davi, vamos. Nós fomos aí, eu praticamente já estava a se acostumar com aquilo. Okay. Eu estava já entrando naquela vida. Então, praticamente já estava começando a ter aquela consciência que eu sou feiticeiro. Então, como você, na vida física, tem uma vida assim, razoável, normal, né? Mas você entra num mundo que você se sente que aqui eu sou rico, aqui eu tenho dinheiro, aqui eu tenho prata, aqui eu tenho ouro. Então, você começa a gostar daquilo. Então, mais ou menos assim. Okay. Eu comecei a gostar. Foi um sonho que você começou a gostar? Comecei a gostar. Praticamente não é realidade. Afinal de contas, era uma realidade. É realidade, sim. Muita gente vai dizer sonho sim, mas é realidade do mundo espiritual. Então, eu comecei a me acostumar com aquilo. E nessa fase que eu comecei a me acostumar com aquilo, eles disseram assim para mim, Davi, se você quer ter mais e mais aqui, o que é que você tem que fazer? Teu pai se faz de bué, teu pai se faz que ele tem dinheiro, teu pai se faz que trabalha no local X, teu pai se faz que ele é boss. A primeira coisa que tem que acontecer, teu pai deve parar de trabalhar. Por que teu pai deve parar de trabalhar? Teu pai deve estar no mesmo nível que nós que estamos aqui nesse bairro, que ele encontrou nesse bairro. Os mais antigos estão nesse nível, ele não pode estar superior. Deve permanecer nesse nível. E quando isso acontecer, você vai subir de nível. E eu, como estava a amar aquela vida, estava a amar aquilo, eu vi que isso aqui é algo muito, mas muito bom mesmo. O que é que eu fiz? Lá no mundo espiritual, peguei uma panela, lá no mundo já das trevas, porque eu já estava a me acostumar com aquilo.
E eu já estava, com quem diz, já estava aprendendo como é que se faz as coisas. Peguei uma panela, quando peguei aquilo, comecei a invocar palavras tenebrosas, tipo com quem diz, pai, você não vai em frente. No teu trabalho você vai ter complicações. Tudo que você fazer, você não vai em frente. Então comecei a falar palavras semelhantes a esta aqui e depois peguei, cobri a panela. E eles disseram, olha, para alguém ter mais autoridade, não basta apenas prender a vida de alguém. Não basta apenas aquela pessoa dizer que não, já aprendeu a falar, não estou bem. Mas para você ter mais autoridade, mais poder, você deve entregar sangue de alguém. Você deve tirar a vida de alguém. Infelizmente, nessa fase ali, algo que até agora me arrependo, me dói tanto. Minha primeira vítima foi meu irmão, que na altura tinha por aí 5 anos de idade, se não me engano. Se não estou em erro, né? 5, sim, 2015, tinha 5 anos de idade. Chegou a assinar ou a entregar o teu irmão de 5 anos. Mas eu quero entender, né? Nos faça entender alguma coisa, porque eu sou uma pessoa, então, muito sensível. Estou a falar sério. Para ficar descontrolado. Mas eu vou me controlar o máximo possível para nós continuar com o programa. Eu quero saber o seguinte. Você chegou a entregar o teu irmão sem... Tipo, tudo... Né? O que eu entendi aqui é que tudo era um sonho, né? Tudo era um sonho, mas era um sonho que você começou a gostar e depois pediram para entregar o teu irmão. Isso tudo é sonho. Nunca foi real, nunca foi no momento em que estavas acordado. Praticamente, você vai dizer sonho sim, mas não é sonho. Ou naquele momento eu já tinha noção que isso já não é sonho, isso é coisa que está acontecendo num outro mundo. Mas fisicamente, normalmente falando, né? Para alguém que não entende das coisas, vai dizer só que foi um sonho. Mas eu já tinha consciência. Quer dizer, você já chegou ao nível de perceber, não, isso não é um sonho, claro, isso é algo real, mas acontece no mundo. Tendo essa consciência, ainda assim chegaste a fazer. Claro, vou dizer uma coisa, é assim. Para alguém ser militar, o que é que ele faz? Deve passar na recruta. Lá na recruta você trabalha na tua mente para quando você tiver com um inimigo para matar alguém, você não pode ter piedade. Então é naquilo que eu expliquei no início, chama-se a fase de iniciação. Tá vendo? Quando você passa na fase de iniciação, eles começam a transformar o teu caráter, você se transforma num outro homem. Tá sabendo quando dizem que... No mundo, Deus. Dizem que... Pronto, vamos continuar. Vamos continuar. Depois de pedirem o sangue do teu irmão, como é que decorreu? Como é que foi? Depois de pedirem, sendo eu que morava naquela mesma casa, eu que abria as portas, né? Nesse caso, eu disse, sem problemas, podemos fazer. O que que acontece? Naquela altura, a febre amarela estava muito forte cá em Angola, em Luanda. Não posso dizer Angola, Luanda, né? Se posso dizer. Então, o que que acontece? Já que estavam a procurar forma de matar ele, não estávamos a ver, então procuramos um meio, atiramos nele a doença de febre amarela. O menino ficou doente naquela altura, meus pais correndo atrás dele, né? Atrás dos hospitais. Vai daí, tudo mais. Até só para voltar um pouco na história, né? Acho que foi muito rápido. Depois de eu destruir o trabalho do meu pai ficou mesmo desempregado. Okay. Então, aquilo agora era uma fase que para vocês comerem em casa, mãe deve tirar os panos delas originais, vender para vocês comerem. Se ninguém pedir, ninguém come. Se não pegar alguma coisa de casa para vender, ninguém come. Agora veio mais, ou seja, a primeira coisa que aconteceu é que fechar as finanças, bloquear primeiro o dinheiro, para quando vir o momento do óbito, os problemas estarem mesmo apertar. Sim. Então, meu pai vai daí, meus pais vão dali, vão daí, vão naquela. Menino não melhora. Fizeram de tudo. E eu, praticamente, eu ficava aí, tipo, não sei de nada. Eu, na altura, acho que com 12 anos. Não sei de nada. Vão por aí, Ismael não melhora. Vão por aí, Ismael não melhora. Fizeram de tudo. Até que chegou um dia, o menino ficou, vai que não vai. Só que naquele mesmo dia apertamos de novo, o menino piorou. Eles estavam em direção aí para o hospital geral, né? Lá no Camama. E acontece que o menino acaba por morrer dentro da viatura do carro. Não resistiu, morreu. Naquela fase que o menino morreu, eles voltaram para casa, tinha óbito naquela fase, né? Óbito em casa, tudo mais. Então eu fui dormir. Fui lá, voltei no mundo da Silva, disse que a minha missão já está feita. Nós cumprimos o primeiro objetivo. E quando eu disse isso para eles, aplaudiram para mim, disseram que você já está preparado para ir de nível em nível. Por quê? Antes de você ter poder de matar alguém de fora, deves começar na tua casa. Na tua casa, ok. Antes de você conseguir fazer, primeiramente deve ser na tua casa. E quando isso acontece, fizemos uma festa,
muito, porque lá come-se mesmo carne de pessoa. Tá vendo? Você pega a pessoa, cozinha, come-se mesmo carne, bebe-se mesmo sangue de pessoa. Então, aconteceu tudo isso ali. Isso, meu. Sério. Eu disse para ti antes do podcast que se eu contar, isso que tu aí, nem estamos no meio. Se eu contar toda a história, aqui vai ter pessoa que vai chorar comigo. Antes do podcast eu avisei isso. Então, aconteceu isso ali. Minha mãe chorava. Filho morreu. Pai não trabalha. Mãe não vende. Como é que vão enterrar o menino? Como é que vocês vão fazer as coisas? Problemas atrás de problemas. Nós aí estamos errando, aí comecei a ter poder, comecei a ter casa, dinheiro, mulheres. Mas isso onde? Lá ou aqui? Lá no mundo espiritual. Porra, mas isso não adianta. Agora eu dou conta que isso não adianta. Moreno, tenha certeza, o mundo espiritual existe. Não deixa ninguém te mentir. Podes não ser cristão, ou podes não me dar razão hoje, mas tenha certeza que o mundo espiritual existe. Meus pais, para enterrar o meu irmão, tiveram que fazer... teve que ter contribuições de pessoas. Porque pai não trabalha, pai não faz, mãe também, está tudo bloqueado. Teve que ter várias contribuições mesmo. Ali conseguimos enterrar o irmão. Ismael morreu, foi. E quando o Ismael morre, enterram, né? Então eu aí fiquei praticamente boss. Ou era um tipo de pessoa que você me fala mal assim de dia, eu só vou te olhar, com aqueles no coração, espera de noite. Hã? Sério. Você me prejudica de dia. Vamos supor que eu estou a jogar bola, talvez eu dou um remate no teu portão. Você sai, você me ofende. Fala, tipo, não faz isso aí, não sei o que. Eu vou te olhar com quem diz, espera de noite. E após a acontecer aquilo, eu fiquei tão poderoso, mas tão poderoso mesmo, nesse caso 2015, né? Agora ficamos aí vendo, depois de enterrar o menino, ficamos agora a viver dificuldades mesmo. Porque o dinheiro que todo mundo deu para a contribuição acabou, já não tinha nada. Conforme eu já disse aquela hora, para comer tem que pedir, para fazer não sei se é o quê, tem que pedir. E eu via que aquilo era uma boa vida. Dificuldade grande em casa, dificuldade grande, mais grande. Ficamos a passar problemas atrás de problema. Após a morte do meu irmão, minha mãe fica grávida, que é já do penúltimo filho, né? Nesse momento. E quando ela fica grávida, nasce já um outro rapaz. Quando nasce outro rapaz, aí me disseram que Davi, você deve procurar também entregar esse rapaz que nasceu agora. Por quê? Nós aí estávamos a jogar Quichiquila, porque eu já tinha também comido carne dos outros lá fora, porque além de eu matar, tem também outros companheiros que mataram. Então, já que eles mataram também, então, chegou naquela fase que, por exemplo, eu matei meu irmão, então cada um começou a matar de novo, então comecei também a comer. Então, tem que chegar aquela fase que eu tinha que dar de novo. O menino nasceu, e após o menino nascer, né, que é o penúltimo filho da minha mãe nesse momento, quando ele nasce, acontece que minha mãe, por ver que a vida estava mesmo mal, estava apertada, minha mãe começa a vender pão. Pegou acho que 2-3 mil kwanzas, começou a vender pão. Ia vender pão, tá a vender tudo mais. E no período ou no mês que nós, tipo, em 2016 já nesse caso, 17, porque 16 e 15 e 16 foi ano de muita dificuldade. Então ele nasceu em 2016. Já no ano de 2017, nós estávamos a preparar para ele entregar como sacrifício no mês de dezembro de 2017. Porque meu irmão que faleceu primeiro morreu no dia, se não me engano, 22 de dezembro. De 2017, de 2015. Já em 2017 estavam para entregar o que é o penúltimo filho, que é o chamado Isaac. Foi ele que nós estávamos para poder entregar. Só que naquele percurso que minha mãe vendia pão, ela ajungava, aí no bairro 11 de novembro. Anda por aí. Tem uma senhora que vendia vassoura na altura, Mamãe Jane, vendia vassoura. Então ela congregava em certa igreja. E chegou um dia que minha mãe foi para lá para ir comprar vassoura na tal senhora e se encontra com um dos pastores daquela igreja lá naquela casa. Então, porque o pastor assim começa já a ficar alegre, porque eu estou a sentir já que a história está de Deus, né? É isso. Sim, vamos. É porque até estou em cima. Não, pode ir mesmo assim. Porque se for para aí embaixo, medo. Se for para aí embaixo. Então acontece que lá na Mamãe Jane, onde ela foi, se encontrou com o pastor. O pastor olhou para ela e lhe disse: Mamãe Chantal, tua barriga não é barriga de pagar dívidas. Minha mãe não entendeu. Barriga, como assim? Só lhe disse: se tiveres tempo, vem assistir culto na nossa igreja, mas traz teus filhos. O pastor só lhe disse isso aqui: meus filhos. Na primeira vez minha mãe ignorou isso aqui, não ligou. Mas, olha, quem é filho de Deus é mesmo filho de Deus. Muito antes desse problema virem à tona, minha mãe já dizia para o meu pai: Malungo, David não lhe vê bem. Ele é muito estranho. Esse menino, ele fala para mim assim:
esse menino é estranho. Ela falava assim. Então, com o tempo, comecei a ter já aqueles caráter tipo, quem é feiticeiro mesmo feiticeiro? Uma pessoa maldosa. Até roubar, não tinha preguiça de roubar. Na casa do vizinho, na minha própria casa, não importava ser o único de ouro do jantar, eu levava. Então minha mãe começou a ver, esse menino já não está bem. Alguma coisa aí não está me cheirando bem. Disse no meu papai, disse assim, marido, tem um encontrou com o pastor, me falou isso, aquilo, assim. E eu vou ir na igreja dele, certo dia. Mas não avisa nessas crianças, porque só fala, se eu dizer para eles que vamos na igreja, vão querer fugir. As crianças, porque na altura 12, 13 anos, não sei o que, vão querer fugir. Então, minha mãe mentiu para nós que estamos em visitando, mas nossa tia no 11. Meu pai também ficou de religião, era como você, não acreditava nessas coisas, tudo mais. Sério mesmo. Não acreditava. Chegamos lá na tua igreja, sentamos. Quando sentamos na tua igreja, eu ouvi o senhor a pregar, o senhor que estava a pregar, o teu pastor, o profeta Emanuel, Deus abençoe onde ele se encontra. Ele é que estava a pregar. Pregação mais pregação. Pregação mais pregação. Eu olhei para ele, mas eu senti que meu nível espiritual, comparando com o dele, ele estava mais elevado. Eu aí comecei a tentar fazer minhas invocações. Sentei já ali, procurar fazer. É por isso que nessa você lhe vê na tua casa, sentou na televisão, só tá ele ver. Tá mexendo os dedos. Cuidado com aquela criança. É grande mestre. Cuidado com aquela criança. Hoje em dia, que nessa você. Para mim descobrir que alguém é feiticeiro, não é necessário ele vir a voar. Bastou sentar contigo 5 minutos assim. Essa aqui não tá bom. Porque eu vivi nessa vida, eu conheço os sinais que identificam a pessoa que está naquela vida aí. Ok. Então, olha aí, a tentar invocar, fazer de tudo. Mas tudo que eu fazia. Quais são os sinais? Tem gestos vamos supor, naquele dia, eu sentei. Para mim começar a controlar os neném do bairro. Eu sentei, fiz isso. Estava a pedir reforço. Porque eu senti que essa pessoa que está ali. Fazer assim, assim os dedos. Os dedos, comecei a traçar assim os dedos. Tem um influenciador digital que faz muito isso. Não sei se é quem, É quem aquele? Quem? Aquele quem? Qual é o nome desse influenciador? Isso ali já, eu não sei esse lado aí. Então eu fiquei, pedir reforço. Depois pedir reforço, fiquei já assim. Porque há muitas formas de pedir reforço aqui. Comecei a pedir agora ataque. Porque era para atacar a pessoa que estava a pregar. Nesse caso, o profeta Emanuel. Porque tipo, ele estava pregando, mas eu senti que a presença dele estava me impossibilitar de fazer as minhas coisas. Você vê que a criança só sentou tão assim. Às vezes mesmo, senhor, muitas vezes nos pediram o casamento, o senhor sentou tão assim. Afinal, está entrando em comunicação, talvez com a família da noiva ou do noivo para se unir para distribuir um casamento. Ok. Você vê senhor, outros até fazem isso. Então, se você vê senhor, só está mesmo assim. Mostra só o sinal na câmera, por favor. O sinal. Você vê senhor sentou, tá assim. Produção, consegue apagar bem o gesto? Você vê senhor sentou, tá assim, tipo nada. Afinal, está a fazer aí certas besteiras. Então, eu fazia todos esses sinais. Peguei, tipo nada. Eu também invocava, na altura tinha cabelo, invocava no cabelo. Você prefere ter cabelo, não fica faz assim. cortar cabelo. Não. Quem não tem essas práticas, não tem essas práticas. Ok, sim. Sério, quem não tem, não tem. Você vê criança sentou, tem enrolando. Se você no bairro, só tá sem enrolar cabelo. Tá invoca, só mesmo assim. Conforme tá aí o homem da produção tá fazendo. Mas eu não preciso ser criança, mesmo até adulto. Mesmo adulto também fazem isso. Na maioria das vezes falo criança, por quê? Porque as crianças estão estragadas. As crianças são os mais usados. São os mais usados, sim. Por causa da inocência. Você chegou, você entendeu. Então, eu via que estava dando tudo assim errado. Naquele dia, o culto terminou. Após o culto terminar, ele me estou sentado aí com meus irmãos e tudo mais, né? Minha mãe, sentamos. Me olhou, perguntou para mim, o tal pastor profeta Emanuel, menino, o que é que você anda a ver? Eu já sabia onde é que ele queria chegar. Mas feiticeiro é hipócrita. Coisa tá aqui, então te perguntar tá aqui. Mas só para chegar aqui, vai te fazer isso. Ele sabe que a coisa tá mesmo aqui. A pessoa vai lhe fazer pergunta direita. É por isso, cuidado com as pessoas que mentem muito. Se não é feiticeiro, algum espírito tá a lhe usar. Você vê pessoa que até coisa que não é para mentir. Coisa que você só fala que é aqui. Mas você vai notar que aquela pessoa mente. Então ele me perguntou, eu já sabia onde ele queria chegar. Sim, pode falar. Não é assunto sério, podemos rir, mas é assunto sério. Não, é assunto sério, sim. E eu já sabia que ele se conta, esse pastor quer chegar aqui. Então eu falei, não vê nada. Menino, Jesus te ama, sabes? Sei. O que é que você anda a ver? Nada. Tantas perguntas que aquele começou a me fazer, eu sempre a protelar. Até que vem acontecer que eu só lhe disse, não, só não sonhar umas coisas, sonho que estão vindo me levar, não sei o quê. Ele me disse, você não sonha, você sabe da realidade das coisas. Okay. Porque tem pessoa que tem bruxaria inconsciente
Ele só sabe que é um simples sonho, mas há quem sabe mesmo que eu estou a fazer de propósito. Então ele disse, você sabe das coisas. Você sabe do que você faz. Eu aí comecei a dar volta, tudo mais. Mas o Senhor tinha sempre paciência. E eu creio que essas voltas com o Senhor foi por aí uma semana. Antes de eu me abrir, eu estava mesmo lhe dar um baile, não queria falar, porque eu amava aquela vida. Okay. Então, mas depois de uma semana, eu vi que a pressão era tanta. Então eu falei assim, não, vou falar, mas não vou falar porque eu quero deixar dessa vida. Só vou falar para ver se ele para de me incomodar. Em outras palavras, há muita gente, você ele vai estar a confessar que eu faço aquilo, mas dentro dele nunca deixou aquilo tudo, é só para descobrir. Você está vendo que essa aqui é boa pessoa falando, ele é lobo disfarçado de ovelha. Eu comecei a falar, não, na nossa casa eu até que fiz isso, prejudiquei meu pai, prejudiquei minha mãe, o nosso falecido irmão eu que entreguei, tudo mais, não sei o quê. Mas eu, tipo, estou a falar só para ver se me deixam em paz, se não me fazem impressão. Mas de noite estou embora e voar de novo. Você fala, mas de noite embora voar. Então, ficamos com esse problema, com quem diz, você fala, mas volta de novo naquela vida. Fala, faz a mesma coisa, que até começou a ser esgotante para os meus pais. Começou a ser tão humilhante, meus pais começaram a ficar chateados, que meu pai depois é muito chateado. Ele começou a deixar a parte espiritual dele, ele começou a agir no físico. Okay. Pancada dia a dia. Surra mesmo, mas é surra. Porque já estava a ficar frustrado, porque ele imaginou, eu que vivia bem, trabalhava bem. Dei tudo para vocês. Dei tudo. Você deve fazer isso, você é alguém que eu não contava, principalmente filho. Alguém que eu não contava. Chegou um dia, ele ficou tão chateado comigo, acho que no mesmo 2017, ele ficou tão nervoso comigo, na altura acho que com 12, 13 anos, me pegou nu, me tirou toda, foi me levar na casa daqueles meus que me deram feitiço. Dizer que você lhe deram feitiço, tá que todo o bairro encheu. Hoje, assim que eu estou falando, que a família está a ouvir, não há quem no bairro daí do campus com 11 de novembro que vai dizer, nunca ouviu história que deve feiticeiro. Não tem. Você está passando a rua, só estão te metendo assim, olha o bruxo, olha o bruxo. Olha o bruxo. Sério. Quem é dono de novembro? Confirme ainda aí a história. Vai confirmar, 11 de novembro, principalmente fala só campo escola. Quem é do campo escola? O povo do campo escola, confirma só aí se essa história é real. Quando os vídeos forem postados. David está nos a arrepiar aqui. Quando os vídeos forem postados, vocês vão poder ver nos comentários. Pura, mas pura verdade mesmo. Então, meu pai foi me deixar lá, no todo o bairro encheu, estava tipo guerra. Bairro encheu mesmo. Me puseram lá. Depois, alguns vizinhos até não sentiram lá a pena, né? Foram me devolver lá um pouco em casa, tudo mais. Não sei o que, mas foi um escândalo. Porque ele, além de me trazer lá, fez um escândalo com a própria família. Que tipo, eu vou vir, mas foi um escândalo que até tiveram que ele levar preso. Ele foi preso. Botou velho. Meu pai mesmo. Foi preso. E tudo mais. Você sabe, agora a justiça não age esse nome de bruxaria. Porque eles só agem coisa que eles estão a ver. Bruxaria é coisa do espírito. Só que ele, como foi agir no físico, fez agressão contra eles, né? Foi preso, mas depois tudo isso aqui foi se resolvendo. Ele conseguiu sair, mas eu mesmo assim não estava a ouvir. Até que no mesmo ano, 2017, ele ficou muito chateado. Não, já 2018 nesse caso. 2018, ele ficou tão chateado. Chegou um dia de noite, 21 horas. Ele saiu da minha casa. Eu peguei, 21 só peguei, acho que tinha uma calça na pasta e tinha o lençol. Saí de casa, naquele dia, com 13 anos, se não me engano, dormi na pedonal da Somag. Para quem está vendo o review do Zango, fica antes da pedonal do 11. Dormi naquela pedonal. Dia seguinte, acordei, saí, fui morar no Morro dos Veados, no Benfica, já na rua. Fui morar, e conforme dizem na gira, bardeado. Morei no Monte do Benfica, é um monte onde muita gente vai fazer oração, né? Um monte mesmo, você vê, é para quem vai no Ramiro. Muita gente vai fazer oração. Só que além daqueles que vão lá fazer oração, tem aqueles também que vão lá fazer bruxaria deles. Porra. Porque a Bíblia até diz que onde tem filhos de Deus também tem filhos do diabo. É por isso que quem pensa que eu vou ir na igreja não vou encontrar feiticeiro, está enganado. Tem quem está na igreja só para combater a igreja. Então fui morar lá, morei naquele monte ali por aí 1 ano, na rua. Sem comunicação da família? Da família, nada. Minha mãe ainda até se... Amor de mãe mesmo é mãe. Amor de mãe. Mãe ainda se lamentava, meu filho está onde? Meu filho não sei se é o quê, meu filho. Fiquei 1 ano desaparecido. E nesse percurso aqui, quem veio me acolher na casa dele é um jovem chamado Albert Fernandes. Albert, onde ele está, que Deus lhe abençoe. E ele não sabe dessa toda a história, mas hoje tens que saber, papá, eu tenho muito respeito e consideração por ti, mas Cristo, quando transforma as pessoas, nós temos que desvendar para que a sociedade saiba. Ele, quando veio me acolher, me tirou de lá da rua, eu não lhe expliquei a verdadeira história. O que eu lhe disse? Eu apenas lhe disse que minha mãe viajou no Congo e moro com meu padrasto me chutou de casa.
Então, com que ele morou comigo na casa dele, pensando que eu era só alguém que sofreu injustiça. Só que morei com ele parece 8 meses. Só que nesse percurso que eu morei... Davi... Não, mas Davi... O Davi está nos deixando aqui muitas questões que eu quero aqui combinar com a minha produção. Vamos cortar aqui para ele vir terminar numa outra edição. Vamos terminar na parte que o Davi foi viver com o senhor. Foi morar com o senhor Albert Fernandes. Sim. Davi, aproveita e cumprimenta os teus familiares, porque vais vir terminar a tua história aqui na Valentim Podcast. Você que ainda não nos segue, comece já a nos seguir, porque essa história vai terminar na segunda parte. É um até já, com esperança de voltar em breve. De Budá! Antes de fazer a última oração, primeiramente mando já agradecimentos, né, e abraços para o profeta Emanuel, que é meu pai, apóstolo bem-vindo também. Já aí também a empresa Monza Wet, que é onde eu trabalho, a minha bolsa Ju. E também envio cumprimentos à minha cota Márcia. Márcia, tu és minha irmã, eu te carrego mesmo aqui. E envio também cumprimentos àquela todas as pessoas que nunca desistiram do Davi, principalmente da minha mãe, que hoje em dia ela fala que eu sou o orgulho dela. Agradeço a todo mundo que sempre teve, me deu apoio, me não criticou, não julgou. E agradeço principalmente a Deus. E nesse momento vou fazer a oração final. Eterno Deus Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor Pai, por esse momento, Senhor Pai. Obrigado, Pai, pela sua graça, Senhor. Pai, eu sei que do jeito que começa não é do jeito que termina, Senhor. Nós sabemos que começou aqui, Senhor, mas não vai findar aqui, Pai. Porque se o Senhor permitiu a minha conversão, Pai, é para que o mundo soubesse o que realmente acontece do outro lado no mundo espiritual, Senhor. Te agradeço, Pai, pela sua graça. Te agradeço, Pai, pela sua bondade, Senhor. Pai, permita que esse vídeo possa, Senhor, Pai, transformar aquelas pessoas que se encontram nessa vida, Senhor. Pai, eu vivi nessa vida por aí 5, 4 anos, Senhor, Pai. E eu sei muito bem o que é viver nisso, Senhor, Pai. Senhor, eu te suplico, Pai. Eu te imploro, Senhor, Pai. Esteja com cada um que se encontra nesse local. Em nome poderoso de Jesus. Amém. É assim que